E aí, tudo certo? Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece até mentira, né? Mas é isso mesmo. Pode parecer inacreditável, mas por anos, a principal lei para contratar professores temporários em São Paulo ficou num verdadeiro limbo jurídico. Entender essa história não é só uma curiosidade, viu? É o primeiro passo para dominar as regras do jogo hoje. Bom, é para isso que estamos aqui. A nossa missão hoje é decifrar o mundo dos contratos temporários de professores em São Paulo. A gente vai desvendar o que significa ser categoria O, como é que funciona a fila de atribuição de aulas e, talvez o mais importante de tudo, como proteger o contrato de umas armadilhas que, sério, muita gente nem sabe que existem. Para começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender a base de tudo. Existiu uma lei que nasceu, depois foi parar na justiça e, no fim, precisou ser completamente reescrita. É uma verdadeira saga jurídica que afeta a vida de milhares de professores até hoje. O centro de tudo isso é a Lei Complementar 1093 de 2009. Se alguém já foi ou é professor temporário no Estado, o contrato passou por ela. A ideia era organizar as contratações, mas, como a gente vai ver, ela acabou criando uma insegurança jurídica gigantesca. Deixava todo mundo sem saber o que esperar do dia de amanhã. Ok. Antes da gente continuar na história da lei, vamos colocar os pingos nos is. O que é que significa, na prática, ser um professor contratado por esse sistema? Qual o status real perante o Estado? Então, o ponto crucial é este. Ser categoria O significa ter um vínculo com prazo para acabar. A contribuição vai para o INSS e não para o IMPESP, o que já muda a questão da assistência médica. Mas o detalhe mais importante é, sem aulas atribuídas, o contrato fica suspenso. Basicamente, o contrato vive e morre pela atribuição de aulas. Simples assim. E quem está no sistema, com certeza conhece bem esse visual aqui. Isso é mais do que um simples cabeçalho. Está nos documentos que definem o ano, a renda, a carreira. É a materialização de todas as regras que a gente está discutindo aqui. Agora sim, vamos para o coração da questão legal. Por que o Estado pode fazer contratos temporários? A resposta está num conceito chamado excepcional interesse público. Só que o significado disso mudou, e mudou drasticamente. Essa mudança é a chave de tudo. Agora, se liga nessa linha do tempo, que é a cronologia do caos. A lei original, lá de 2009, tinha uma lista de motivos para contratar que era longa e bem genérica. Tão genérica que, em 2018, o Tribunal de Justiça bateu o martelo. Declarou o artigo principal inconstitucional. A decisão gerou pânico, suspendeu novas contratações e forçou o Estado a agir. A solução só veio em 2021, com uma nova lei que reescreveu as regras do jogo por completo. E essa é a nova realidade. A lei de 2021 basicamente enxugou a definição. O tal do excepcional interesse público deixou de ser um conceito vago e passou a se limitar a situações que são de verdade emergenciais. E, claro, a necessidade de ter professores em sala de aula. Para quem busca um contrato, essa mudança trouxe muito mais segurança jurídica para o sistema. Certo. Com a base da lei esclarecida, vamos para a prática. Como é que as aulas são de fato distribuídas? Existe uma ordem? Uma hierarquia? A resposta é um grande sim, e conhecer essa fila é fundamental. Pode esquecer aquela ideia de que quem chega primeiro pega as melhores aulas. O sistema é todo organizado por uma fila de prioridades que é muito bem definida. A posição de cada um nessa fila determina absolutamente tudo. E a fila é essa aqui. A prioridade máxima é sempre de quem já tem um contrato ativo na sua própria regional, a UR. Logo depois, vêm os professores com contrato ativo, mas de outras regionais. Só então o sistema abre para os remanescentes de concurso público e, lá no final, para os candidatos do Processo Seletivo Simplificado, o famoso PSS. Entender em qual desses 6 degraus a pessoa está é crucial para planejar o ano letivo. Agora, vamos mudar um pouco o tom. A gente já viu como conseguir um contrato. Agora vamos ver os caminhos que levam à perda dele. E atenção aqui! Existem erros que custam só uma penalidade e outros que podem bloquear permanentemente uma carreira no serviço público estadual. Presta muita, mas muita atenção nessa tela. A diferença aqui é gigantesca. O descumprimento legal normalmente tem a ver com estourar limite de faltas. A penalidade é uma quarentena de 40 dias. Agora, o descumprimento contratual, esse é muito mais grave. Ele significa má conduta. E a consequência é severa, o CPF da pessoa fica bloqueado no sistema, impedindo qualquer nova contratação. E o que seria essa tal de má conduta? Bom, a lista inclui abandonar as turmas, que é uma das causas mais comuns, ter avaliações de desempenho negativas, insubordinação ou simplesmente não aparecer para assumir as aulas que foram atribuídas.
Basicamente, é qualquer quebra grave da confiança profissional. Vamos para um exemplo prático de uma armadilha que pega muita gente. Esse número aí é um gatilho automático. Deu 15 dias seguidos de licença médica e pronto. A carga horária que foi atribuída deixa de valer. Não tem negociação, não tem conversa, é uma regra fria e objetiva do sistema. E não para por aí, não. A regra também vale para faltas que são intercaladas. Mais de 15 dias pela mesma doença, dentro de um período de 2 meses, ou mais de 30 dias no total, durante o ano letivo, também acionam a perda da carga horária. O controle de ausências é uma coisa absolutamente vital. Certo, a gente já passou pelo drama jurídico, pela fila de prioridades e pelas armadilhas. Agora, vamos fechar com um resumo prático, um verdadeiro manual para navegar nesse sistema com segurança e sem nenhuma surpresa desagradável. Esse slide aqui ilustra um ponto fundamental: a atenção aos detalhes. Cada ofício, cada declaração, cada formulário, isso não é só burocracia, gente. É um passo legal que formaliza e protege o vínculo com o Estado. Então, para a gente resumir, é preciso conhecer a lei atualizada que rege o contrato, entender que a classificação na fila de atribuição define as chances, saber a diferença brutal entre os tipos de descumprimento, monitorar as faltas com rigor e, por fim, tratar a documentação como se fosse ouro. E essa frase resume tudo. A diferença entre um ano tranquilo e um contrato que acaba sendo extinto está, na maioria das vezes, em entender as regras do jogo antes mesmo de ele começar. Conhecimento, aqui não é só poder, é segurança e é estabilidade. Com todas essas informações em mãos, a pergunta que fica é essa. As regras são complexas, sim, mas agora estão bem mais claras. A preparação é a chave para transformar um contrato temporário numa jornada profissional tranquila e produtiva. A questão é, o preparo para navegar neste sistema já começou?